Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Mariane Josviak. Eu sou procuradora do trabalho, sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e hoje nós vamos estar tratando do tema teletrabalho. Nós sabemos que o teletrabalho já existe em vários países, então nós vamos dar uma entradinha nessa situação de outros países, primeiramente. Em seguida, nós vamos ver um pouco dos artigos da CLT, que tratam sobre o teletrabalho, e também a MP 927/20, que veio tratar deste tema. O que é o teletrabalho? Ele é uma forma de trabalho que ele é exercido preponderantemente, foi esta expressão utilizada pelo artigo 75 da CLT, fora das instalações da empresa, ou seja, na casa do empregado, através de redes móveis, em centros de teleatendimento, podendo ser exercido por trabalhadores situados na mesma localidade da empresa ou em outras localidades diversas do domicílio da empresa, inclusive outros países, com a utilização de ferramentas de comunicação e informação. E não se confunde com o trabalho externo, que é isso a CLT, no artigo 75, fez questão de frisar. O trabalho externo seria aquele desenvolvido, por exemplo, ainda que utilizando mecanismos informatizados, como celular, outras situações, por exemplo, o motoboy, o caminhoneiro, Nestes casos, em específico, a CLT quis dizer que não se confunde com este tipo de trabalho externo. Por quê? Porque a diferença é que ele usa ferramentas de comunicação e de informação. A Organização Internacional do Trabalho, que tem sede em Genebra, dispõe que o teletrabalho, ele pode também ser denominado como home office, remote work ou telework, trabalho remoto ou trabalho à distância, e que ele favorece a redução do tempo de transporte, ele oferece maior flexibilidade e autonomia em termos de organização de tempo de trabalho, maior produtividade e melhor equilíbrio entre trabalho e vida privada, efetuado de modo permanente, alternado ou ocasional, no domicílio do empregado ou em outro local. E o teletrabalho traduz a ideia de organização do trabalho flexível e sem fronteiras. Isso daí é um relatório que vem da Organização Internacional do Trabalho, denominado Working Anytime, Anywhere, The Effects on the World of Work. Nós vamos tratar um pouquinho do direito comparado. Como que é o teletrabalho em Portugal? Em Portugal, o legislador, ele prevê expressamente que é um trabalho com subordinação jurídica, fora da empresa, com utilização de tecnologias de informação e comunicação. A legislação brasileira se baseou bastante no direito comparado de Portugal, trouxe de lá as modificações feitas pela reforma trabalhista no artigo 75. Em Portugal, pode o empregador visitar o empregado das 9 às 19 horas. Isto não temos no Brasil. E o teletrabalhador tem os mesmos direitos que os demais empregados, assim como nós temos no Brasil. Se o contrato nada falar sobre os instrumentos de trabalho, por exemplo, o computador, o celular, a cadeira, a impressora, o que for utilizar esse empregado para estar trabalhando em casa, se nada for dito, compreende-se que pertencem ao empregador. E lá é pago auxílio alimentação, exceto em período de pandemia, se for necessário, porque é uma previsão específica com relação à Covid-19. E na Covid-19, se as funções forem incompatíveis, pode o empregador optar pelo teletrabalho sem necessidade de acordo da sua entidade patronal, bastante são preferencialmente por escrito. E também, quem trabalhava em regime normal, dito normal, ele pode chegar a um acordo para que o teletrabalho tenha uma duração máxima inicial de 3 anos, a menos que haja previsão diversa em um instrumento de regulação coletiva.
E também as pessoas, isso em momentos de normalidade, não de pandemia. Essa situação que agora mencionei, como também as pessoas que têm filhos até 3 anos, podem solicitar o teletrabalho por entenderem que ele é mais benéfico. Na Europa, há um acordo europeu datado de 16 de julho de 2002 que prevê que ele deve ser implantado de forma voluntária. O teletrabalhador tem igualdade de direitos com os demais empregados e proteção de saúde ocupacional, organização do tempo de trabalho, treinamento e formação dos teletrabalhadores, bem como o acesso ao direito coletivo. Nos Estados Unidos, muitas empresas e pessoas estão aderindo ao Pacto Nacional. A principal normativa foi estabelecida em 2000, que é uma public law, porque nos Estados Unidos há uma legislação com relação ao trabalhador público, no sentido de que cada agência estatal deve estabelecer uma política que incentive os trabalhadores a trabalhar no regime de telecommuting. Essa expressão telecommuting, ela foi utilizada em 1973 pela primeira vez. Um relatório apresentado por uma agência dos Estados Unidos do teletrabalho considera que o teletrabalho é aquele exercido com regularidade por um empregado que desempenha oficialmente funções em casa ou em outros locais de trabalho geograficamente próximos à residência do empregado. Não fala em utilização de tecnologias e refere-se apenas ao teletrabalhador empregado pela administração pública. Com relação aos teletrabalhadores privados, deixa para que cada estado venha dispor a respeito. E aqui no Brasil, nós temos a questão da regulação na nossa consolidação das leis do trabalho, feita primeiramente pelo artigo 6º da CLT, isso foi lá nos idos de 2011. Em 2011 se dizia que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. E aí no parágrafo único foi escrito: os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Aqui é importante nós observarmos que para ser considerado empregado, teletrabalhador, é preciso cumprir requisitos. E esses requisitos são os requisitos que constam no artigo 3º da CLT, que é onerosidade, pessoalidade, habitualidade e subordinação jurídica. O que é subordinação jurídica? Se o empregador determina regramentos, determina normas, determina trabalho, determina horário que deve ser preenchido pelo empregado. Então, ele exerce um comando, um controle, uma supervisão de um trabalho alheio. Com a Lei 13.979, nós temos a situação da pandemia. Mas antes, creio que é importante nós analisarmos a questão da reforma trabalhista, antes de entrar na Lei 13.739. O artigo 75 da CLT já versou nos idos de 2017, sobre o teletrabalho. E o que diz esse artigo 75? Ele diz que o teletrabalho é aquele prestado pelo empregado e que deve observar os seguintes requisitos, tá? Lá no artigo 75 da Consolidação das Leis do Trabalho. Quais são esses requisitos? Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e da comunicação, que por sua natureza não se constituem como trabalho externo. Então, quase que totalmente utilizado o conceito de Portugal. Lá se dizem habitualmente o que se fala em preponderantemente. Quando se fala habitualmente, ou no caso preponderantemente, se quer dizer que o empregado fica a maior parte do seu tempo de trabalho longe das instalações da empresa, utilizando de outras formas de trabalho, mas à disposição do empregador para executar as atividades descritas e ordenadas pelo empregador.
O parágrafo único diz que se o empregado comparece eventualmente à empresa para entregar relatórios, para entregar trabalhos realizados, ou seja, atividades que exijam a sua presença, isso não significa que está descaracterizado esse teletrabalho. É importante aqui mencionar que nós estamos falando do teletrabalhador empregado. Muitas vezes, esse teletrabalhador, ele poderia ser um empregado, mas ele não é contratado dessa forma. É desenvolvido uma espécie de contrato MEI para que ele tenha a sua própria empresa e desenvolva suas atividades. Mas é importante salientar isso pela consolidação das leis do trabalho. Ainda que ele tenha MEI, o que importa é a realidade. Então, se o trabalho é exercido com os requisitos do contrato de emprego, ele pode sim ser um contrato de emprego. Ou seja, ainda que contratado dessa forma, se futuramente a este prestador de serviços ou empregado interessar recolher da Justiça do Trabalho, demonstrando que há um vínculo jurídico de emprego, através de testemunhas, isso é possível também. E quando isso ocorre, como nós já mencionamos, é um trabalho oneroso, há uma remuneração, há uma subordinação, há uma pessoalidade e há também uma habitualidade na prestação. E não tem problema se ele presta trabalho para mais de um. Isso não interfere na definição. Então, como foi dito, se ele vai eventualmente ao seu trabalho, mas preponderantemente ele está fora, isso não configura que ele deixou de ser um teletrabalhador. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho, pelo artigo 75C, ela deve constar expressamente de um contrato individual de trabalho. Ele deve estar lá previsto, que vai especificar as atividades que são realizadas pelo empregado. Pode ser feito também a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. Isso era lá antes da pandemia. Depois nós vamos tratar do período da pandemia. E poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo um prazo de transição mínimo de 15 dias, com o correspondente registro em aditivo contratual. Então, isso antes da pandemia. Depois as regras mudaram, que nós já vamos ver. No artigo 75D, versa sobre quem fica responsável por adquirir e manter ou fornecer os equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária para que o empregado possa bem trabalhar. Por exemplo, a tela, uma cadeira confortável, a mesa de trabalho, para que ele não venha desenvolver problemas de ergonomia, problemas de LER, DORT, por exemplo. Então, tudo que é necessário dentro da residência desse empregado para prestar esse trabalho remoto, ou reembolso de despesas arcadas pelo empregado, toda essa questão deve ser vista de forma que o empregador que é o responsável pela empresa. Logo, quem que é responsável por fornecer? O empregador, certo? Embora a nossa lei diga que isso pode ser ajustado por escrito entre os dois. Vamos supor, entre empregador e empregado. Vamos supor que o empregado tenha todo esse material e possa utilizá-lo. Ainda assim, ele é fornecido para que o trabalhador trabalhe e não pelo trabalho. Ele também não é pago como um salário. Ele é efetivamente uma indenização. Entendemos, então, que embora possa haver previsão diversa pela lei, pela CLT, a obrigação é do empregador, correto? E o empregador também deverá instruir, pelo artigo 75E da CLT, os empregados, de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções que devem ser tomadas para se evitar acidentes do trabalho. Então, isso daí deve ser feito pelo empregador. Ele deve verificar e instruir o seu empregado sobre qualquer situação.
como nós vimos, nós já mencionamos a questão dos Estados Unidos com relação aos teletrabalhadores na administração pública. Agora, na administração pública em geral, já havia um caminho nesse sentido, mas após a pandemia, tem sido essa a orientação. Trabalhem em suas casas e, nesse sentido, deve também o empregador instruir, o empregador público, o administrador público, instruir também os servidores públicos, assim como o empregado privado, seus funcionários, no sentido de que precauções que devem tomar para evitar doenças e acidentes do trabalho. Mesmo que ele oriente, mesmo que ele passe por escrito, mesmo que haja aquiescência do empregado, assinando um termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador, isso não faz com que, se ocorrer uma doença ocupacional relativa à questão ergonômica, à questão de LER, de DOT, ou se ocorrer acidente do trabalho, o responsável não vai ser o empregador, demonstrado esse nexo causal. Então, acho que é importante nós citarmos essa situação. Depois, em período de pandemia, veio a Lei 13.979 de 2020. Essa legislação, ela disse expressamente quais que deveriam ser, face à declaração da OMS, ela disse que nós deveríamos tomar medidas contra o coronavírus no Brasil, como isolamento social, que era considerada pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e aí surgiram as primeiras medidas, a Lei 13.979 de /20. Por exemplo, naquele momento em que as pessoas estavam viajando para o exterior e chegavam. Então, nesse momento, as pessoas deveriam estar em suas residências por até 15 dias. Ou então, em caso de sentir alguns dos sintomas do Covid, como tosse, febre, etc. E se o empregador não quisesse dar esse afastamento, ou ainda, numa situação atual, se o empregador não quiser dar esse afastamento, é assegurado ao empregado, se ele não estiver se ele estivesse lá na situação concreta, sem estar ainda no teletrabalho, era assegurado a ele que pudesse apresentar um atestado médico solicitando que fosse afastado da empresa por até 15 dias e mantido também, se fosse o caso possível pelas atividades desempenhadas, no teletrabalho. E no caso de viagem ao exterior, apresentaria um passaporte. E deveria ser feita uma solicitação formal, caso o empregador não aquecesse, e também para a própria garantia deste empregado era melhor que fosse feita através de uma solicitação formal. Depois veio a medida provisória 927. Nós acompanhamos uma série de medidas provisórias, todas para tratar da pandemia, da relação do trabalho, da questão nós vimos também a questão do benefício de R$600 para os desempregados, para os autônomos, a questão da Bolsa Família também. Então, houve esse benefício. E depois veio a MP 927/20. Essa MP 927, ela expressamente trouxe o teletrabalho em períodos de pandemia. Ela disse, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de teletrabalho presencial para o teletrabalho. Então, antes nós vimos um acordo com 15 dias, agora o empregador altera a seu critério para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, e determinar o regime ao retorno de trabalho presencial no período posterior, conforme entendido pelo empregador, ou conforme regras das autoridades, regramento das autoridades relativamente ao isolamento social, independente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Então, desse momento é dispensado essa alteração contratual, mas ela pode ser feita, sim, pelos meios telemáticos, enviado para o empregado, assinado e devolvido. Também, para o fim disposto nesta medida provisória, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador,
com a utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua natureza, não configuram trabalho externo, conforme nós falamos. Posteriormente, nós vamos falar um pouquinho de horas extras também, para que vejam por que há essa preocupação do legislador em estar sempre se referindo a essa situação. Parágrafo 2º. A alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito por meio eletrônico. Então, em períodos de pandemia, a MP 927 estabelece essas 48 horas, faz-se a alteração e notifica-se o empregado. Então, tem que se observar essas 48 horas. Parágrafo 3º. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, aqui novamente, quem que é responsável pela aquisição dos instrumentos de trabalho, ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária para o trabalho remoto ou teletrabalho, ou à distância, ou home office, se for teletrabalho em home office, e ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime de trabalho. Significa, então, que ele mudou o regime, ele estava no presencial, ele foi para o telepresencial, tem 30 dias para fazer essa previsão entre ambos. E aí, nós temos também a situação do artigo 62, como eu mencionei para vocês. No artigo 62, que foi feito lá com a reforma trabalhista em 2017, fala das horas extras. E aí é uma preocupação bem grande, porque assim, o teletrabalhador, ele deveria trabalhar como os demais, tem os mesmos direitos que os demais trabalhadores. Então ele tem todos os direitos. FGTS, 13º, anotação em CTPS, férias com 1/3, todos os direitos que os demais trabalhadores. Mas, na hora em que o legislador resolveu verificar a questão da hora extra, é como se tivesse ignorado que é possível, sim, analisar a jornada de trabalho do empregado através dos meios da informática. E aí, o que se resolveu? Se resolveu, nesse momento, fazer com que este empregado tivesse que arcar com as horas extras prestadas, ou seja, nesse momento, ele tem que arcar, se ele prestar as horas extras, se elas excederem as 8 horas diárias ou as 44 semanais, a responsabilidade não vai mais ser do empregador. Pelo artigo 62 da CLT, diz que os empregados de regime de teletrabalho estão excluídos das horas extras. Mas aí nós temos uma crítica e provavelmente, se houver ingresso posterior na justiça, ou se o empregador não quiser fazer essa previsão contratual, porque ele pode fazer também junto com o empregado, considerando-se que há horas extras, há a possibilidade de recebimento delas. Por quê? Porque a ideia do teletrabalho não é que ele trabalhe além das horas permitidas. Então, vamos supor um teletrabalhador que, para exercer o excesso de atividades que lhe é determinado, ele trabalhe 12 horas, ele trabalhe 14 horas, ele trabalhe mais. Ele tem que se acercar de meios para verificar de que forma que ele consegue demonstrar ao juiz que esse trabalho excedeu. E o próprio empregador também atuar com boa fé no sentido de não dar a esse teletrabalhador excesso de atividades, porque isso daí vai inviabilizar a saúde desse trabalhador. E as normas de saúde são normas públicas, elas não podem ser feridas, porque se elas serem feridas, elas merecem a tutela da Justiça do Trabalho. E, além disso, o artigo 7º da Constituição Federal, no seu inciso 3, fala das horas extras, diz que todos os trabalhadores têm assegurados todos os direitos trabalhistas e previdenciários, inclusive horas extras também, todos, inclusive os teletrabalhadores. Então, há um pouco de aparente ferimento das normas constitucionais ou até da própria CLT,
mas há como se organizar isso para que não haja um excesso de teletrabalho. Que tenha que o teletrabalhador ficar logado o tempo todo, porque daí vai estar ferindo efetivamente a nossa Constituição Federal. Sem descanso, que ao teletrabalhador é assegurado também o descanso entre uma jornada e outra, de no mínimo 11 horas, tem também o horário para o almoço. Então, tudo isso deve ser verificado. Aí, com relação ao teletrabalho, a MP 927/20 prevê, no parágrafo 4º, que na hipótese de o empregado, isso é uma inovação, não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho à distância, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços da infraestrutura que não caracterizarão verba de natureza salarial. Então, para o pessoal aí que está acompanhando essa live, nesse sentido, houve uma disposição diversa, ou seja, houve a disposição de que o empregador, ele deve fornecer, ele pode fornecer, aliás, os equipamentos em regime de comodato, utiliza-se essa expressão, e pagar por serviços de infraestrutura que não caracterizarão verba de natureza salarial. Então, há uma previsão expressa. E na impossibilidade de oferecer, do regime de oferecimento desses instrumentos, através do regime de comodato, de que trata o inciso 1, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Então, aqui, expressamente, acaso o empregado ele não exercia teletrabalho, ele vai para sua residência após a pandemia e ele é instado pela empresa, porque suas atividades são compatíveis, a exercer o teletrabalho, e o empregador não fornece o material em comodato, ele fica à disposição do empregador e esse tempo é tido como tempo à disposição do empregador, ou seja, é como se ele estivesse trabalhando. Então, aqui, o legislador fez uma modificação no sentido de dizer quem deve cumprir com essa obrigação de fornecer o material é efetivamente o empregador, né? Aí nós temos ali o parágrafo 5º. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Isso daí o legislador já caminhava nesse sentido, e na situação de que regimes de prontidão, regimes de sobreaviso, etc., não constituem tempo à disposição, além daquela jornada por ele despendida. Para artigo 5º, fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes nos termos deste capítulo. Então, aqui ele fala em aprendizes e também fala em estagiários. Com relação aos aprendizes, a situação muda um pouquinho, porque o aprendiz ele tem uma previsão um pouco diferente, ou seja, ele fica na empresa, mas ele fica também na instituição formadora, que pode ser a instituição sem fins lucrativos, Sistema S, pode ser também escolas, centros federais tecnológicos, e pode ser também instituições formadoras. Então, ele está lá na instituição, um período de tempo correspondente de 30% a 50% da parte prática da sua jornada dentro da instituição. Teoria, tendo a teoria, tendo uma formação. E o restante está dentro da empresa. Agora, em período de pandemia, ele vai ser direcionado para o teletrabalho. Isso sempre, eu quero deixar claro, que pode ser tomadas outras medidas, que constaram da medida provisória para o teletrabalhador em geral, para o trabalhador em geral. A adoção do teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas, aproveitamento de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, isso daí foi suspenso. Não, o Supremo se manifestou que elas devem prevalecer. Aliás,
O Supremo se manifestou que deve prevalecer a fiscalização do trabalho. Tá? Mas, de qualquer forma, não se pode suspender exigências relativas também à segurança e saúde no trabalho. Isso deve ocorrer em casa, se for utilizado o teletrabalho. Né? E o direcionamento do trabalhador para a qualificação. E outra questão também que a medida provisória disse é que o Covid, nesse momento, não seria considerado doença ocupacional, que foi revertido pelo Supremo também. Que é isso que eu gostaria de mencionar. Então, voltando ao aprendiz, este aprendiz, como ele tem a jornada teórica e jornada prática, a teoria dele está sendo exercida dentro de uma instituição. E agora, vamos supor que ele foi para o teletrabalho. A empresa determinou, não, é teletrabalho. E a instituição, por sua vez, não vai ficar com menores de 18 anos dentro da sua instituição, então poucos demais há medidas de isolamento social e etc. na sua cidade para determinadas funções, ou se a empresa adotou o teletrabalho. Então, se a empresa adotou o teletrabalho, a instituição também está sendo instada a adotar a educação à distância. E aí também deu um monte de situações complexas, porque muitas instituições não estavam preparadas para essa situação, e até porque a própria legislação, que era a portaria 723 do Ministério do Trabalho, /12, ela dizia que a educação à distância ela só seria aplicada pelas instituições se não houvesse uma instituição que desse aula presencial. E ainda essa plataforma digital deveria ser aprovada no Ministério da Economia. E agora isso caiu no sentido de que não é necessário nesse momento. Aí, nós vamos entrar na medida provisória 936. A medida provisória 936 diz que durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30. Esse artigo 8º, então, nós temos nessa MP 936 previsões diferenciadas para o trabalho. Nós temos previsões de que o governo adotaria o benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que consistiria em redução proporcional da jornada do trabalho, em suspensão temporária do contrato de trabalho que nós falamos agora, e aí versa sobre esse benefício emergencial de emprego e renda, de como será disposto, sendo que a suspensão é de até 2 meses, com garantia de mais 2, a redução até 3 meses, e os dois juntos não podem ser superiores a 3 meses. E redução de 25%, de 50% e 70% do trabalho, e a contraprestação do empregador público. E aí, nós temos também ali, no parágrafo 4º desse artigo 8º, dessa medida provisória que prevê esse benefício emergencial, a MP 936, que se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de do trabalhador. Então, durante o período de teletrabalho, é suspensão do contrato de teletrabalho. Desculpe. Durante o período da pandemia, se for utilizado o trabalho remoto ou trabalho à distância, descaracteriza-se o teletrabalho. Então, assim, para ficar claro nessa live, nós já temos aí 33 minutos de live, mais uns 20 minutinhos ainda, depois nós vamos dar tempo para perguntas, que durante este período, cabe ao empregador fazer o quê? Se ele deu suspensão do teletrabalho, suspensão do trabalho, como foi dito, por até 2 meses, ele não pode obrigar o seu empregado em casa a fazer trabalho remoto, ou fazer trabalho à distância, ou fazer teletrabalho. Isso é vedado, porque senão vai anular esse teletrabalho. No caso da aprendizagem, surgiu dúvida se a instituição poderia fazer a EAD dela, ainda que o empregador tivesse determinado que o aprendiz fosse para o teletrabalho.
A maior parte das pessoas entendem que não, que tem que suspender tudo, mas há instituições que têm tentado transformar, conforme o artigo 17 da MP 936, no sentido de que esse período seria uma formação profissional, para que esse adolescente ou esse adulto não fique em casa. Então, tem tido essas duas tentativas, não sabemos, essas duas possibilidades têm sido executadas, mas o que se tem dito é que se o teletrabalho, a suspensão do trabalho ocorre, o teletrabalho realmente não pode ser exercido, assim como qualquer outro trabalho, para não descaracterizar o trabalho suspenso, o contrato nesse sentido. Em seguida, os direitos e deveres nós já mencionamos um pouquinho, tem todos os direitos e deveres dos demais trabalhadores, anotação em CTPS, o teletrabalhador tem direito ao FGTS, ao 13º, a férias, o instrumento de trabalho fornecido pelo empregador não integra sua base salarial, não é considerado salário-utilidade, para fins de inserir em outras verbas trabalhistas. Ele também não precisa do Vale Transporte nesse período. Com relação ao Vale Refeição, sugere-se que seja transformado em Vale Alimentação. E surge uma dúvida também com relação ao teletrabalho, por causa da competência da justiça para julgar, né? Vamos supor que o teletrabalhador, ele trabalha para uma empresa em Curitiba, mas ele é teletrabalhador em São Paulo. Ele reside em São Paulo e presta serviço para uma empresa em Curitiba. E sempre pela Justiça do Trabalho, pelo artigo 651, a justiça competente para julgar essa questão é a Justiça do Trabalho. E pelo artigo 651 diz que seria o local de prestação de serviços, né? E aí, no caso do teletrabalhador, tem se entendido que tem um cyberespaço, isso também para análise do trabalhador transnacional, e não seria... Qual seria? Seria a legislação de onde está a empresa, a legislação onde está o empregado, ou o cyberespaço faria com que fosse aplicada uma nova legislação? E nesse sentido, tem que se entendido que se for um trabalhador transnacional contratado por uma empresa fora do país, mas que labora aqui em Curitiba, por exemplo, se trata de um contrato de trabalho firmado internacionalmente, que se vai prever todos os direitos e deveres, e que se deve utilizar, sim, o critério da territorialidade e o princípio da norma mais favorável. E face à tutela dos direitos humanos trabalhistas, não pode, ele sempre tem que estar dentro do padrão recomendado pela Organização do Trabalho, e como tem essa situação do cyberespaço, se dispõe de que deve ser utilizada a lei do país onde situa-se a empresa, a lei do labor. Mas também, face ao princípio da norma mais favorável, pode ser onde está esse empregado. Então fica uma controvérsia por ser cyberespaço. E aí entende-se que pode ser a competência para julgar, sim, onde está o trabalhador brasileiro nestes casos, utilizando a legislação do país, utilizando o contrato e utilizando a legislação dos dois países, mas verificando qual é a norma mais favorável. Então, não só onde situa-se a empresa, mas também onde exerce o labor, faz o cyberespaço, e utilizando-se o princípio dos direitos humanos e da norma mais favorável. Então, pessoal, com relação às questões, a live, que eu gostaria de falar sobre o teletrabalho, são essas questões. E agora eu gostaria de saber de vocês, quanto a perguntas, como que elas vão ser encaminhadas, pois nós estamos à disposição para responder perguntas. Eu acredito que podem me mandar por escrito aqui. Eu vejo aqui que está... O Marlon está aqui. A Tatiane. O Vale do Pinhão. Dando boa tarde a todos. Essa legislação do trabalhador
do teletrabalho é uma legislação nova. Nós podemos também contar para a interpretação da legislação com o direito comparado, por isso que eu trouxe legislação aqui de alguns países. E o teletrabalho ele está sendo utilizado bastante no nosso país. Nós vemos que ontem, por exemplo, eu participei de uma sessão no Tribunal do Trabalho, de uma turma de julgamento, onde o julgamento dos processos trabalhistas foi feito por uma plataforma digital e ali foram julgados os processos, apresentados pelos advogados as suas sustentações orais. Então, o desenvolvimento do país, nós entendemos que ele faz com que nós não possamos retroagir, que cada vez mais vai ser utilizado, sim, o teletrabalho, porque é uma novidade para nós ainda, mas em muitos países já não é mais. Nos Estados Unidos nós sabemos que há em torno de 22 milhões de teletrabalhadores. E o que está sendo perguntado aqui pelo Marlon com relação ao Covid-19, sobre os benefícios, o VR/VT durante a suspensão temporária, qual o dever do empregador. Então, pessoal, como foi dito aqui, durante esse período, essa obrigação de pagamento continua sendo do empregador, tá? O vale-refeição do empregador e o vale-transporte é uma situação um pouco diferenciada. Por quê? Porque eu falei que o vale-transporte, pela legislação usual de teletrabalho, se o trabalhador não está utilizando, ele não precisa de vale-transporte. Mas o vale-refeição, ele deve ser convertido em vale-alimentação, ele deve ser fornecido ao empregado. E todos os direitos que estão ali previstos nos acordos e convenções coletivos da categoria também. E aí, nós podemos também estar falando de uma outra situação, que é uma preocupação que nós temos com essas medidas provisórias, que é no sentido de enfraquecimento, de certa forma, dos sindicatos, porque os sindicatos, eles podem trabalhar para fazer com que mais e mais esses direitos trabalhistas sejam mantidos. E esse enfraquecimento dos sindicatos já vem desde a reforma trabalhista. E agora, com a MP, muitas das decisões elas podem ser tomadas mediante acordo entre empregado e empregador. E seria bem importante se tivéssemos também a deferência ao acordo coletivo, efetivamente. Porque quando, ali na MP 936, quando o empregador ele adota a redução salarial, ele adota a suspensão, ele adota teletrabalho, que for que ele adote para conceder esse benefício, ficou previsto que ele daria ciência ao Ministério da Economia, no caso de suspensão, a redução, etc., e daria também essa ciência ao sindicato. Essa questão foi julgada pelo Supremo, no sentido de que deveria ser comunicado em até 10 dias, e depois entendeu-se que é desnecessário a intervenção dos sindicatos. Então, aí também a gente cai numa questão de que, muitas vezes, quando a gente deixa para lá o apoio coletivo, nós deixamos também uma importante defesa do trabalhador, porque os sindicatos, as federações, as confederações, elas poderiam apoiar de uma forma mais efetiva esse processo, inclusive com relação ao próprio teletrabalho. É bem importante essa disciplina. E quando o nosso legislador ele dispõe que o contrato de trabalho vai fazer as previsões, não em época de pandemia, que ficou um pouco diferenciado, mas em outros momentos, ele deixa muito para o contrato de trabalho. E seria bem importante se tivéssemos efetivamente o apoio dos sindicatos, das federações e das confederações para ver qual é a disciplina nesse assunto, né? Não sei se tem mais pergunta, Marta.
Sempre no teletrabalho deve constar também o que vai ser responsabilidade de cada um. Então, isso deve sempre constar no contrato de trabalho. O que vai ser responsabilidade do empregado, o que vai ser responsabilidade do empregador. O empregador também, ele tem que avaliar sempre o local onde esse teletrabalhador está prestando serviços para evitar acidentes de trabalho. Aqui já foi dito. Então, para evitar acidentes de trabalho, deve sempre ser observado. E a nossa crítica, eu agora vou fazer um resuminho final, enquanto vem mais perguntas, tá? Então, a nossa crítica ao não ter esse controle de jornada, porque o controle de jornada, ele é importante, pode ser feito, sim, para que não haja excesso de trabalho. Então, embora o nosso artigo 75 da CLT diga que, o artigo 62, de que ele está excluído do controle de jornada, equiparando esse empregado como se ele fosse um empregado que presta serviços diferente do que presta serviços externos, mas também igual no sentido de que não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados, bem como os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam para efeito do disposto nesse artigo os diretores e chefes de departamento ou filial. E o inciso 3º do artigo 62, que diz que são os empregados em teletrabalho. Então, nós fazemos aqui uma crítica a essa questão, porque nós entendemos que eles deveriam ter, sim, acesso a um controle. Mas vamos supor que o empregador exerça um controle. Ele resolve, esse empregador, que ele vai, sim, ou faça essa previsão contratual e que ele vai, sim, ver o momento que esse empregado está trabalhando, através do envio de relatórios de verificação por chamada e dos meios telemáticos possíveis. Nesse caso, há controle de jornada. Se há controle de jornada, trabalho além da hora extra deve ser pago. Há casos de empregadores que preferem não fazer esse controle para não pagar. Se esse for o caso também, demonstrando o empregado, ele pode vir a ter esse acesso. Aqui tem uma outra pergunta. Os empregados que já atuavam com teletrabalho se enquadram na nova previsão em tempos de Covid? Olha, os empregados que já atuavam em teletrabalho se enquadram na nova previsão em tempos de Covid. Quando o empregador utiliza, aqui nós vamos partir de novo para a medida 936, quando ele utiliza qualquer daquelas formas possíveis que ele pode prever, de reduzir a jornada de trabalho, está previsto no artigo 5º, de suspender temporariamente o contrato de trabalho. O que acontece nessas situações? Nessas situações, se ele suspende o contrato de trabalho de um empregado que está dentro da empresa, ele não precisa suspender o contrato de trabalho daquele que está em teletrabalho se ele continuar suas atividades. Mas vamos supor que ele resolva suspender todas as suas atividades. Daí o teletrabalhador entraria sim, são todos os trabalhadores. Com relação à redução proporcional da jornada de trabalho e salário, se ele resolver reduzir de um trabalhador que está no presencial, mas também de um teletrabalhador, ele também pode. Ok? Acho que aí eu respondi essa pergunta. Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta. O empregador não é obrigado a manter o vale-transporte durante o trabalho remoto. Já o vale-refeição deve ser convertido em vale-alimentação. Sim, é essa a nossa proposição. Ainda há bastante dúvida, sabe, com relação a essa situação toda. Mas o que se entende é que como o vale-transporte é para o trabalhador se deslocar ao trabalho, ele fica isento nesse período, e o vale-refeição era
a ideia é que ele continue, sim, a fornecer na modalidade Vale Alimentação. Agora nós vamos entrar um pouquinho, aqui tem uma pergunta com relação à aprendizagem, da Silvia Regina. Poderia esclarecer, quando adotado o teletrabalho, a instituição de ensino não tem plataforma para teleaula? Como ajustar com a parte teórica? Silvia, nesse caso, nós fazemos parte do Fórum da Aprendizagem e, inclusive, é muito interessante estar sendo feito essa live aqui com o pessoal do Vale do Pinhão. Eu até gostaria depois que me acessassem, gostaria de conversar com vocês, porque houve efetivamente um grande transtorno para as entidades, porque surgiu a determinação de que, se são menores de 18 anos, antes de adoção de teletrabalho por empresas, se são menores de 18 anos, todos os trabalhadores devem ir para a educação à distância. Se a legislação anterior, a 723/12, a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, agora Ministério da Economia, dizia que a aula à distância só era possível onde não tivesse entidade presencial, entidade formadora presencial, e a plataforma deveria constar no Ministério, hoje Ministério da Economia, as entidades ficaram sem saber muito que rumo tomar, e ainda, aliado a isso, que muitos aprendizes são vulneráveis social e economicamente, ou seja, não tem recursos financeiros suficiente para ter, muitas vezes, um computador dentro da sua casa, um celular. E aí, como que ficava? Porque era a educação à distância, não era o teletrabalho, que seria obrigação do empregador por comodato. Ele poderia ainda assim ser obrigado, teoricamente. Por quê? Porque esta educação à distância é uma parte do trabalho, é uma parte remunerada pelo empregador. Mas aí começaram as instituições a buscar alternativas e, em último caso, quando se chegou à conclusão de que alguns aprendizes não tinham acesso, se buscou fazer através de tarefas repassadas por e-mails, ouvindo ou se deslocando alguém desse familiar desse aprendiz uma vez por semana, buscando as atividades na instituição, levando para casa, devolvendo. Então, acabou ficando algo assim. E foi feita uma campanha também de recursos junto a empresas de telecomunicações, para que verificasse se seria possível destinar telefones, destinar computadores já obsoletos para essas companhias telefônicas. Nós fizemos um ofício pelo Ministério Público do Trabalho, fazendo essa solicitação, estamos aguardando as respostas. Fizemos isso também, essa solicitação ao Ministério do Trabalho, ao Governo do Estado do Paraná, à Secretaria do Nele Prevô, do Trabalho, e também ao SEDECA. E aí se chegou a uma conclusão de que o melhor seria, para evitar desemprego dos aprendizes, que se desse um recurso através de uma lei que já existia, que era o cartão futuro, para que as empresas não despedissem os aprendizes, além do período de suspensão, redução e garantia de emprego. Aqui nós temos uma outra pergunta, então acho que eu já respondi. E também aí, Silvia, buscar plataforma para a teleaula. A Prefeitura de Curitiba, o Vale do Pinhão, se puder dar apoio a essas instituições do Fórum de Aprendizagem do Estado do Paraná inteiro, estão buscando plataformas. E aí se buscaram as plataformas gratuitas, AVA, Google Classroom, essas gratuitas de início, mas há necessidade de se aprimorar esse processo. Porque, como eu já disse aqui na live, a tendência é de que este tipo de conhecimento venha para ficar, tanto o teletrabalho como também a educação à distância. No início da aprendizagem, nos idos de 2010, se havia ainda 2010, se havia ainda dúvida se poderia se utilizar a educação à distância. Aos poucos houve essa adaptação, mas ainda ela não é muito utilizada. Então há uma infinidade de recursos para crescer com os aprendizes, porque nós temos hoje no estado do Paraná em torno de 12 mil aprendizes.
Aliás, em Curitiba, 12 mil aprendizes, no estado em torno de 30 mil e no Brasil 500 mil aprendizes, com contrato de duração até 2 anos. Aqui nós temos uma outra pergunta. Boa tarde, doutora. Gostaria de saber, da Maria Fernanda Perdomo Fernandes. Boa tarde, doutora. Gostaria de saber quais seriam os mecanismos para acompanhar esse controle de jornada, pois se o teletrabalhador tem uma jornada flexível, ele não poderia estar trabalhando em horários diversos? Então, Maria Fernanda, por isso realmente que o legislador optou por dizer que não é devido hora extra, tá? Por esse motivo que o legislador optou por dizer que não é devido hora extra. Porque daí o empregado pode optar em exercer seu trabalho numa jornada mais flexível, em horários diversos, em locais diversos. Ele pode estar trabalhando com aparelhos móveis, ele pode estar trabalhando na sua casa no computador. Então, neste sentido, com relação à hora extra. Agora, se o empregador consegue estabelecer uma jornada, como nós vimos lá no caso de Portugal, que das 7 às 19, o empregador pode fazer uma visita ao empregado. Entende? É um controle. Ou então, ele consegue saber no momento exato que o empregado está logado no seu computador e quando ele não está logado, ele faz esse controle, entende? E um excesso de jornada acarretaria daí esse pagamento. Aqui do Vale do Pinhão, as instituições estão buscando soluções alternativas, plataformas AVA, por exemplo. Sim, as instituições estão buscando soluções alternativas, inclusive há empresas interessadas em oferecer gratuitamente, inicialmente, para que depois venham a cobrar por esse serviço. Já estamos conversando com algumas, mas por enquanto cada instituição tem usado uma plataforma diferenciada. Ao pessoal do SEMEAR, que é uma instituição próxima a Maringá, que está dando esse apoio, para que seja feito um padrão, mas por enquanto ainda não tem um padrão. Outra pergunta. A suspensão é quando o empregador dispensa temporariamente por até 2 meses o empregado, podendo retornar depois. Sim, ele retornaria depois, ou até depois de 3 meses, se fosse aplicado junto à redução. Nesse período não é obrigado aos benefícios e salários. Então, esse período, ele é obrigado sim. Como que acontece? Todos os direitos desse empregado continuam valendo. A diferença é que o governo paga o benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que será mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de salário, ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. E o empregador deve informar se aplicou a redução ou aplicou a suspensão, dizendo em até 10 dias que foi aplicada. E a primeira parcela desse benefício emergencial deve ser pago no prazo de 30 dias. E como já foi dito, o empregador não precisa aplicar para a empresa inteira, pode ser para um empregado ou para outro. A primeira parcela será paga diretamente para o empregado no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo de 10 dias. O benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Aqui, para te responder melhor, nós vamos entrar no artigo 6º da MP 936/20, que diz: o valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito nos termos do artigo 5º da lei do seguro-desemprego. Então, na hipótese de reduzir jornada de trabalho e de salário, ele vai ser aplicado sobre a base de cálculo o percentual de redução. E na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal, equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito.
o equivalente a 70% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, também, na hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 8º. Vamos lá para o parágrafo 5º do artigo 8º. Terceiro, quarto, quinto. A empresa que tiver oferida... Aqui é a empresa que tem receita bruta superior a 4.800.000. 4.800.000 reais. Ela somente pode suspender o contrato de trabalho dos seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30%. Por quê? Porque esse auxílio emergencial, prioritariamente, ele está destinado às micro, pequenas e médias empresas. E aí, também, então, como foi dito, no caso, foi dito com relação à suspensão, que é 100%, e no caso de redução, o artigo 7º diz que a redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente nos seguintes percentuais, 25%, 50% e 70%. E ela é dada nesse percentual. E aí, em contrapartida, deve o empregador pagar o restante da jornada. Mas todos os direitos trabalhistas e previdenciários devidos a esse empregado permanecem. E ele pode optar em recolher individualmente para a Previdência. Tá? Aqui tem uma outra pergunta do Marlon. Se a instituição de ensino é obrigada a fornecer uma plataforma para os professores atuarem. Aqui eu creio que é com relação à aprendizagem. Então, não a escola tradicional. A instituição formadora, para fazer a EAD, ela deve fornecer essa plataforma, mas há instituições que não estão fornecendo essa plataforma, porque não tem meios, não tem acessos. Então, não vai ser aplicada a EAD nesse caso. A questão acima do Vale do Pinhão diz respeito à desobrigação do empregador em pagar VR e VT no período de suspensão temporária pelo empregador, correto? Não, não é correto. A gente estava falando do teletrabalho, mas agora vocês querem saber também com relação à suspensão temporária, tá? No caso de suspensão temporária pelo empregador, ele tem todos os direitos que estão previstos em convenção coletiva. Mas veja, se ele não está se deslocando também na suspensão temporária, não faz sentido pagar o vale transporte. Agora, o vale-refeição, nós entendemos que sim, que ele deve converter em vale-alimentação. Agora sim, está esclarecido. Creio que sim, né? Porque são muitos assuntos, mas eu espero que nós tenhamos conseguido tirar as dúvidas. Qualquer coisa, vocês podem também me mandar por e-mail, eu terei satisfação em atender. Ou aqui pelo Facebook, pelo Instagram. O meu e-mail é mariane.josviak@npt.mp.br. Foi um prazer estar aqui. Obrigada a todos. Obrigada ao Marlon, ao pessoal do Vale do Pinhão, a Adriana, a todos que fizeram as suas perguntas. Tchau.